Aleluia ao Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, tu és incomparável. Não há outro como ti, Senhor. E nessa noite nós vamos declarar que não há outro como o nosso Deus. Só Ele é Deus santo, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Como é bom te louvar, Senhor. Como é bom te louvar, Senhor. Pertencer a ti, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te poder
Paz seja convosco, amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Levante a sua mão bem alto. Repita comigo, incomparável. Mas com voz de vencedor, com voz de filho de Deus, incomparáveis são as bênçãos do nosso Deus. Você recebe isso na sua vida? Amém? Porque não é um homem, não é outra pessoa, mas é o próprio Deus que promete para a tua vida. Amém? Pode tomar o seu assento, pode se assentar. Glórias a Deus por mais uma noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor, amém? As crianças vão para a escolinha hoje? Alguém pode? Sim? As crianças então é de 2 a 12 anos, pode vir aqui à frente. Elas vão estar no culto infantil, no culto kids, amém? Criançada bonita, criançada linda. Neste momento elas vão ter o momento delas. O louvor, a mensagem, tudo voltado para a idade deles. Para que eles possam também louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, vamos abençoar as nossas crianças. Senhor Deus e eterno Pai, nós apresentamos a Ti as nossas crianças da catedral, Senhor, que neste momento estarão subindo, ó Pai, para o culto infantil, para o culto kids. Que a Tua palavra, Pai, seja ministrada ao coração de cada uma. Usa as professoras que estarão trazendo a palavra e os louvores. E nós consagramos e entregamos a Ti as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos continuar também louvando ao Senhor Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que hoje, terceiro domingo do mês, é o nosso culto de missões. Então você que trouxe aquela oferta específica e também o seu mantimento para que a nossa igreja possa estar ajudando e alimentando aqueles que passam por necessidades, por alguma área específica da sua vida. Toda oferta que você traz no domingo de missões, ela é destinada a pessoas que se dispuseram do seu tempo, da sua própria vida, a partir para outros lugares, para pregar o Evangelho. Aonde os seus pés e as suas mãos não podem chegar, a sua oferta, ela pode chegar. E pode abençoar um irmão que está lá, em outro país, em outro lugar, pregando o Evangelho. É com a sua contribuição que as portas da igreja ainda continuam abertas, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, não só no nosso estado, no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Então separe aí o seu dízimo, a sua oferta de todo o coração. Nós vamos consagrar a Deus neste momento, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas dos Teus filhos nesta noite. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoá-los, prosperar a vida de cada um, ó Pai, que nessa noite se dispôs a abençoar a Tua casa, ó Pai, a Tua igreja. Prospera, Pai, abençoa, e que não falte, ó Pai, na casa, na vida de cada um. E nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe, pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente, amém? Glória a Deus, amém? Irmãos, só passar aqui alguns recados antes da gente ouvir a palavra de Deus. O nosso pastor hoje está ali na cidade de Arapoti, ele está fazendo o projeto de vida na igreja do pastor
pastor Rodrigo, que esteve aqui conosco no último dia de clamor. O pastor Rodrigo esteve aqui ministrando o último dia e hoje o pastor Ezequiel, a pastora Marisa, o Paulinho e a Mariana estão lá fazendo o projeto de vida deles e por isso eles não estão aqui nessa noite. Pastor Valdeci, pastora Fabiane e o Gabriel também estão na cidade de Olímpia, também fazendo o projeto de vida, participando de uma conferência lá com os seus parentes, com os seus amigos, e também não estão aqui nessa noite. Só ficou o Jonathan, né, representando a família Livério, amém? Mas o pastor logo mais já está retornando, o pastor Valdeci também essa semana já está retornando. Continuem orando por eles para que Deus proteja na viagem, na ida, na volta, para que eles possam chegar em segurança, amém? Lembrando, irmãos, terça-feira nós temos o nosso culto de oração, a Terça Fire, às 8 horas da noite. Venha se fortalecer na presença de Deus, venha dobrar os seus joelhos, colocar o seu coração na presença de Deus. Aquela pessoa que ora, se dedica a buscar a presença de Deus, com certeza ela se torna ainda mais forte do que ela é espiritualmente. Lembrando também, irmãos, que a tarde da bênção ainda não voltou, ok? Então, assim que ela for retornar, o pastor Valdeci vai estar anunciando aí, provavelmente finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Então, a quarta-feira, né, quarta-feira que tem culto às 2h30, não está tendo. Então, se você conhece alguém que está vindo, que vinha, né, nas quartas-feiras, por enquanto está, né, num período aí de férias. Mas assim que voltar, a gente vai estar anunciando, tá bom? Sexta-feira, você sabe, sexta-feira da vitória, às 20 horas, venha também, né, adorar e louvar ao Senhor Jesus. Nós temos cultos, né, vários dias. Então, separe um dia para estar na casa do Senhor. Separe não só um dia, não só no domingo, mas ou na terça ou na sexta-feira, para estarmos juntos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé na presença de Deus. Antes da gente ouvir a palavra de Deus, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos colocar o nome dessas pessoas diante de Deus. Quantos creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Amém? Então ore como se cada pessoa que estivesse nessa lista aqui fosse um parente seu. Tenha empatia de falar: Senhor, cura, liberta, restaura. Porque se nós cremos e estamos no lugar onde é a casa de Deus, nós cremos que Ele continua sendo o mesmo, amém? Feche os teus olhos, estenda as suas mãos. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós colocamos a vida da Rosângela, do Mateus, do Adriano Rosa, do Henrique, Senhor, do Diego, da Olga, da Rosimeire, do Pedro Salles, do Paulo Salles, da Solange, da Nair, do Yuri, do João Ferreira, do José Galvão e da Elane, que está grávida, Pai. Com a sua mão poderosa, Pai, estende, abençoa, liberta, cura aqueles que precisam de cura, liberta aqueles que precisam, ó Pai, da sua libertação. Venha restaurar, venha os guardar, ó Pai, com a tua mão poderosa, Senhor Jesus. Nós pedimos de todo o nosso coração, ouve a nossa oração e nós oramos por cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aproveitando que você está em pé, vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 49. Glórias a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom, a tua fidelidade dura para sempre. Isaías capítulo 49. Quantos acharam? Amém? Se você não achou, não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, amém? Isaías capítulo 49,
Nós vamos ler do verso 1 ao 7 primeiro, e depois o versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento, desde o ventre da minha mãe me chamou pelo nome. Tornou-me as palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão, e como uma flecha afiada em sua aljava, ele me disse: você é meu servo Israel, e me trará glória. Respondi: mas o meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, confio que Deus me responderá. Agora fala, Senhor, aquele que no ventre me formou para o seu servo, aquele que me encarregou de trazer a Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu, e ele disse: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes: reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão, por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Versículo 14 diz assim: Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma de minhas mãos, e os seus muros em ruínas estarão sempre em minha mente. Pode se assentar, continue com a sua Bíblia aberta. Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada de forma genuína e verdadeira, Pai. Usa-me como um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor apareça e eu desapareça neste lugar, Pai. E que possamos sair nessa noite alimentados pela tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês e refletir sobre um tema muito interessante. O tema de hoje é: por que Deus não se esquece de você? Deus, Ele não esquece de você. Sabia disso? Quantos acreditam nessa palavra, nessa promessa de Deus? Que Deus não esquece de você. Embora uma mulher ou até mesmo uma mãe, ela possa rejeitar o seu filho, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 15, que Deus, Ele não esquece dos seus. Pode uma mãe, pode até um pai, mas aqui o texto está falando de uma mãe. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, ou pode alguém deixar o seu filho de lado? E o que eu quero, irmãos, nessa noite é meditar com vocês sobre um Deus que é o nosso Pai, sobre um Deus que nos formou, nos criou, nos planejou antes mesmo da fundação do mundo, como o texto aqui que nós lemos acabou de dizer. Eu te formei antes do quê? Do seu nascimento. Você é um escolhido de Deus. Você é separado para algo específico na missão de Deus. Então Deus, Ele não esquece dos seus. E como eu disse, o tema da nossa mensagem hoje é: porque Deus não se esquece
esquece dos seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? 2 ou 3 aqui são filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Eu e você somos filhos do nosso Pai. Irmãos, não tem nada de incomum, não tem nada de esquisito chamar Deus de nosso Pai. Porque essa relação de pai e filho é para aqueles que têm intimidade com Ele. Se Ele nos chama de filhos, por que nós não vamos chamar Deus de Pai? Sabe, essa afirmação vem de Deus. Sabe, não foi o homem que chamou Deus primeiro de Pai, mas olha que magnífico é o nosso Pai, o nosso Deus. Ele nos chama de filhos por primeiro. E o mais interessante de tudo isso é que nós somos a imagem e semelhança dele. Quer ver o mais interessante de tudo isso? É que nós fomos escolhidos através da morte de Jesus para termos vida eterna com Ele. E se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo no versículo 1, onde diz algo muito importante para a nossa compreensão nessa noite, que Ele nos chama antes do quê? Do nosso nascimento. E Ele nos chama pelo quê? Pelo nosso próprio nome. Deus, Ele não chama a mim, a você pelo apelido. Ele não nos chama com qualquer outra coisa, um apelido, ou você aí, não. Mas como nós temos essa comunhão com o nosso Pai, Ele nos chama de filho e pelo nosso próprio nome. Por isso que o tema é, Deus, Ele não se esquece de você. Quando nós conhecemos uma pessoa a fundo, tem como esquecer o nome dessa pessoa, sim ou não? Não. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, o próprio Deus nos chama de filho, nos chama pelo nome. Você consegue imaginar e compreender o quão grande é isso tudo? Milhões e milhões de pessoas na face da terra, mas o Senhor conhece a cada um aqui nessa noite. Ele conhece o coração de cada pessoa que entrou nessa igreja nessa noite, de repente com o seu coração entristecido, com alguma situação que está te tirando o sono, uma conta que você tem que pagar. Chega janeiro, as contas chegam de monte, né? Passa o Natal, passa o Ano Novo e as contas começam a chegar. As preocupações começam a bater na nossa casa, na nossa família. E o mais interessante disso tudo, e o mais lindo disso tudo, é que nós temos para onde correr, que é o nosso Pai. Quantos aqui já correram para o seu pai ou para sua mãe? E naqueles dias que você não estava bem, que você estava esgotado, e a única coisa que você precisava naquele momento era um colo do seu pai. E o seu pai não precisava falar nada. A única coisa que você precisava é que ele estivesse ali do seu lado. E nós temos um Deus, como diz no versículo 1, que nos escolheu antes mesmo do nosso nascimento e nos chama pelo nosso próprio nome. Deus, Ele não se esquece, irmãos, da nossa vida, porque a palavra esquecer, ela tem muitos significados. É deixar de lado, é pôr para desprezar, perder o amor, não se lembrar mais, ou até mesmo tirar da memória. Eu, quando era pequeno, eu já fui esquecido na igreja. Sabia disso? Eu tenho esse... A minha mãe conta, mas eu lembro só da hora em que eu fui encontrado. Minha mãe, ela lá em Antonina participava do culto de jovens e eu era como se fosse o mascote. Eu tinha uns 5 para 6 anos e eu era o mascote da juventude. Ia para tudo que era culto e fazia a festa ali junto com eles. E
conta a minha mãe que um determinado dia, o culto culto de jovens, ele estava tão abençoado, que terminou, o pessoal chorando, se abraçando, e eu já fui dessas crianças que dormia no culto. O culto estava tão bom, irmãos, que eu dormia. Não porque o pregador era ruim, mas porque criança dorme mesmo. E eu lembro que os bancos eram de madeira ainda. E eu lembro que eu deitei naquele banco e eu não lembro, mas se eu não lembro, eu dormi muito. Passou o louvor, passou a palavra. E minha mãe conta que quando terminou o culto, os jovens tudo se abraçando e termina ali o culto, aquela coisa, e aí, vamos sair para comer, vamos sair para fazer alguma coisa. E minha mãe, vamos, e todo mundo saiu, apagaram as luzes, fecharam e desceram. E era mais ou menos como se fosse daqui a Dona Ema ali. E eles lá, pede a coca aí, pede o pastel, pede a coxinha. Na metade do lanche, um se lembra, cadê o José Fernando? E irmãos, como eu disse, eu não lembro de nada. Eu só lembro de um clarão, quando acendeu as luzes, e alguém dizendo assim, ufa, ele está dormindo. E eu lembro que eu acordei, eu estava meio bobo, e eu falei, já acabou o culto. E eu lembro que alguém falou assim, já acabou, vamos. E depois me contaram a história, e eu era criança, nem não entendia nada. Mas quando nós falamos de esquecer, é muito diferente dessa minha história que eu tive, de esquecer na igreja. A minha mãe me esqueceu por um descuido. Não que ela seja, como diz aí no ditado, desleixada. Não, mas foi aquela coisa automática. Mas irmãos, infelizmente, no nosso mundo de hoje, nós temos mães que, trazendo para coisa literal, realmente desprezam os seus filhos, realmente deixam de lado os seus filhos. Existem sim mães, e eu coloco aqui até pais, que são realmente desnaturados. Quer ver um exemplo que existe uma mãe desnaturada? Quantos aqui já não viram um caso de uma mãe que joga o seu filho num lixo, irmãos? Quantos aqui já viram uma notícia dessa? Como pode uma mãe pegar um ser, uma criatura formada pelo próprio Deus, e de uma forma assim tão fria, jogar uma lata de lixo? Uma crueldade, uma insensibilidade tão grande. E isso é causado muitas vezes por uso de drogas. A pressão, ela é tão grande que a mãe pode chegar a esse ponto, ela está tão desmotivada, que ela olha para aquele ser criado por Deus, que saiu do seu ventre, e despreza ele de uma forma tão horrível. Quer ver como existe uma mãe desnaturada? Existe aquelas que durante uma crise conjugal despreza o seu filho. Tem uma briga lá na família, tem uma briga entre o marido e a mulher, e quem acaba sofrendo as dores, quem acaba sofrendo tudo isso, quem que é? O filho, os filhos. Mas irmãos, se tem uma palavra que eu quero que você saia nessa noite com a sua mente, com o seu coração inflamado, é que diferente dessas mães que nós lemos aqui, diferente de alguém que esquece o seu próprio filho, nós lemos na palavra de Deus que Deus não esquece dos seus filhos. Deus, ele não se esquece de você. Ele está cuidando de cada detalhe. Acompanhe comigo o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Diz que o quê? Deixo tudo nas mãos do Senhor. A pergunta é, existe algum lugar melhor para depositarmos a nossa vida, a não ser aos pés do Senhor? Existe algum lugar, irmãos? Será que existe esse lugar? Existe alguma maneira, algum método,
algum lugar melhor do que depositar a nossa vida aos pés do Senhor? Porque se existir, vem aqui e me prova. Eu abandono tudo isso que eu vivo até hoje, mas eu provo para vocês que não existe lugar melhor do que depositar a nossa confiança em Deus. Não existe outro lugar a não ser aos pés do Senhor. E a sua vida já está depositada aos pés do Senhor? A sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios já está depositada aos pés do Senhor? Ou você confia totalmente no Senhor ao ponto de dizer: Senhor, não tenho saída, mas o Senhor tem uma saída para mim. Eu não conheço os caminhos. Será que vou para a direita? Será que vou para a esquerda? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. E Jesus disse: Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmãos, não tem outro caminho a não ser o de Jesus Cristo. O resto, entenda uma coisa, é atalho. O resto é atalho, porque a palavra de Deus ainda continua a mesma. A porta ainda continua estreita. Ele continua cuidando de nós. E eu separei aqui algumas coisas, porque Deus não se esquece de nós. Quer ver uma coisa? Sua onipresença. Nada, irmãos, escapa do olhar de Deus. Nada. Eu era como meu pai. Meu pai aqui, ele conta a história dele, mas eu era igualzinho. Quando eu era adolescente, sabe aquela fase rebelde? Aquela fase assim que você tá meio bobo da cabeça, não respeita pai. Eu já passei por isso. Quem me vê aqui hoje não me conhecia quando eu era adolescente, ali na minha juventude, né? E eu, irmãos, quando ia pecar, eu era igualzinho meu pai. Se eu tivesse num lugar aberto, onde o céu estava aparecendo, Deus está me vendo. Aí eu tinha que ir lá pro meu quarto, fechar a janela. Aqui Deus não me vê, né? Aí quando eu aprendi que Deus, Ele vê tudo, nada escapa dos olhos de Deus, irmãos, pra mim foi, sabe? Foi mortal. Eu falei: o quê? Ele consegue ver tudo? Sim, Ele vê tudo. Mesmo que eu feche a janela ali, sim. Mesmo se eu for ali embaixo da cama, Ele consegue ver? Sim. Então, Deus, Ele é onipresente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor, que estão sobre toda a terra. O que diz? Diz um olho só? Não, diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E esse é um dos motivos porque Deus não se esquece de você. Irmãos, Deus não está dormindo. Deus não é como nos filmes, como nos desenhos, como nas histórias, um velhinho de bengalinha, parece que não tem força nenhuma. Não, Ele é o nosso Deus. Ele é cordeiro sim, mas Ele é leão, o leão da tribo de Judá. Ele é cordeiro, mas também ao mesmo tempo Ele é leão. Ele é o Todo-Poderoso. A gente precisa entender essa realidade de nosso Senhor. Nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você está sendo observado a todo instante pelo seu Pai. Então não faça, ou não se pergunte: cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê Jesus? A palavra de Deus, ela é clara. Os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre toda a face da terra. E como eu disse e repito, irmãos, que maravilhoso é o nosso Deus, que nos conhece e nos chama pelo nome. Você já imaginou o Senhor te chamando pelo nome? Se for a minha esposa, que tem um sobrenome, né, complicado, Celesting, ele consegue falar até o Celesting. Tem uns aqui que tem um nome mais fácil, mas Ele nos chama pelo nosso próprio nome. Ele nos conhece no íntimo do nosso coração. Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. Tenha paciência, irmãos.
Outra coisa, porque Deus não se esqueceu de você, porque Ele não se esquece do quê? Dos seus filhos. E por isso eu disse no começo, e repito aqui, quantos são filhos de Deus nessa noite? Ele não esquece dos seus filhos. Porque você, se é filho de Deus, você é conhecido na presença de Deus, então Ele sabe do que você precisa. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. E irmãos, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Olha só, por isso eu digo, não se preocupem com uma vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Isso aqui, a parte final, irmãos, me toca muito, porque ele diz assim: por acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Jesus, ele está fazendo uma pergunta, mas uma afirmação também. Ei, olha para a sua vida. Eu vou morrer e morrer e morri por vocês. Agora, será que vocês não valem mais do que um bando de pássaros? E ele continua dizendo: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora em sua vida? Aqui o Senhor, ele fala muito sobre preocupação. E eu não vou pedir para você levantar a sua mão, porque tem dias que as coisas nos apertam tanto que a gente acorda preocupado, almoça preocupado e vai dormir preocupado. Tem aqueles dias. E não pense porque eu estou aqui, essas coisas não atingem, eu sou ser humano. Mas o Senhor, ele diz: eu cuido de vocês. Por acaso vocês não valem mais que os pássaros? Será que vocês não estão escutando o que eu estou dizendo? E Jesus aqui está falando independente da posição social, independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, Ele cuida de todos. Mas tem uma questão. Qual é que é? Ele cuida dos seus filhos. E esse cuidado, irmãos, não é para qualquer um, não. Quem é pai e mãe aqui vai entender. Você dá a vida pelo seu filho, sim ou não? Dizendo que você não dá a vida para um desconhecido, mas se fosse para escolher, você morreria pelo seu filho. Você cuida do seu filho bem mais do que um desconhecido. Não precisa me responder porque é uma pergunta óbvia. E assim é o nosso Deus. Quando nós somos filhos do nosso Pai, entenda uma coisa: Ele vai cuidar de nós de uma forma especial, de uma forma diferente. Porque nós temos o quê? Relacionamento com Ele. Nós temos um relacionamento tão íntimo, de pai e filho, de filho e pai, que, como diz o texto, Ele cuida de nós, nos chama pelo nome, nos conhece. Assim como o pai, né, às vezes nos corrige, sabe? Dá uma cintadinha ali para nos colocar no eixo. Usa pessoas, usa pastores, usa líderes. Deus usa o que quiser para corrigir os seus filhos, para colocá-los na rota novamente e dizer: filho, eu estou contigo, não desista. E o mais interessante é porque Deus não esquece dos seus filhos. Como eu disse, eles valem muito mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, Jesus, Ele morreu pela sua vida, pela sua alma. Mesmo eu sendo um amante dos animais, gosto de animais, eu tenho uma gata lá em casa, é um tigre, não é uma gata, é um tigre. Eu tenho as marcas da minha gata aqui na minha mão. Por mais que eu ame animais, não foi por eles que Jesus se entregou, foi pela sua vida. E vocês valem muito mais do que qualquer outra coisa. Irmão, saia nessa noite com essa convicção: você vale mais do que qualquer coisa na criação de Deus. Você vale mais do que qualquer isso. E não deixe nada impedir isso. Não deixe
por nós. Olha só, o estado que nós estávamos. Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe, Deus ele não esperou a gente ser perfeito. O dia que fulano começar a frequentar a igreja, começar a ser dizimista, aí eu vou ver se não. Mas antes de tudo isso, quando a gente estava preso no pecado, Deus olhou para a face da terra e resolveu enviar o seu Filho Jesus para resgatar a minha alma e a sua alma, morrendo numa cruz, selando a dívida, comprando a nossa dívida e dizendo para o mundo inteiro, mas entenda, para o inferno inteiro ouvir: eu amo a minha criação. Isso é uma segunda chance que Deus dá para nós. E aqui, irmãos, fala de um amor sacrificial, um amor de sacrifício, porque este é o caráter de Deus, amor. Porque você acha que Jesus, ele foi para aquela cruz apenas porque sentia bem? Eu vou só porque não. Primeiro, era a vontade do Pai, mas porque o Senhor Jesus nos amava tanto, que Ele preferiu morrer na cruz por nós, do que ver a mim e a você presos no pecado. Quer ver outra coisa? Porque Deus não se esquece dos seus filhos, porque Ele é fiel. Quantos creem que Deus é fiel na sua vida? A fidelidade de Deus, irmãos, ela é surreal nas nossas vidas, é incomparável. Sabe por que Ele é fiel? Porque mesmo o mundo estando num caos, primeiro, Deus prometeu enviar Jesus e Ele enviou para nos salvar. Quer ver porque Deus ele é fiel? Porque Ele prometeu e vai cumprir. Ele prometeu e vai cumprir para vir o quê? Buscar a sua igreja. Esta é a fidelidade do Senhor. E isso tem que nos motivar, irmãos. Essa espera, esse anseio pela volta do nosso Pai. Eu lembro uma vez que meu pai foi viajar, meu pai e minha mãe foram viajar e ficaram dias longe. E era, acho que a primeira vez ou segunda que eles viajavam assim para longe. Eu não lembro o lugar ou a situação, mas eu lembro que eu era adolescente ainda, e eu lembro a saudade que eu tava que o meu pai voltasse logo. Porque quando você é adolescente ou jovem, você pensa assim: quero morar sozinho, quero me libertar. Aí quando o pai viaja e você fica sozinho em casa, você tem um pequeno gostinho disso. Você tem uma pequena experiência. Mas eu no primeiro e segundo dia já estava bem louco, porque eu tinha que fazer tudo. Tinha que varrer a casa, tinha que lavar a louça, tinha que dobrar a cama, tinha que fazer comida ou até mesmo comprar. Aí tinha que ir para a escola, tinha que fazer tarefa, tinha que fazer quase tudo. Eu não via a hora. Eu falava: meu Deus, que saudade do meu pai. E eu lembro que quando eles chegaram, aquilo foi um alívio. Eu falei: que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês voltaram. E eu fui ao encontro deles, dei um abraço, falei: que bom que vocês voltaram. E sabe, uma alegria no lar. E assim tem que ser com as nossas vidas. Se nós temos um relacionamento com Deus, se nós amamos Jesus como nós dizemos amar, e que não seja da boca para fora, a gente tem que estar ansiosos pela volta do Senhor Jesus. Nós precisamos dizer todos os dias: Maranata, ora vem agora, Senhor Jesus, busca a tua igreja. Mas a pergunta é: amamos o Senhor tanto assim para desejar a sua volta? A sua fidelidade, ela é incomparável. Eu já estou encerrando, irmão, mas o que me chama mais atenção na fidelidade de Deus é que quando nós somos infiéis, irmãos, se não fosse Jesus nas nossas vidas, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor na minha vida, na sua vida, irmão, se com Jesus a gente já é desse jeito, como diz o
apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, a cada instante eu estou fazendo. Ah, se não fosse Jesus nas nossas vidas, mas olha como é a fidelidade de Deus na minha e na sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmãos, mesmo a gente negando ao Senhor todos os dias, sendo infiel, Ele não muda a palavra dele, Ele continua sendo fiel na minha e na sua vida. Saia com essa verdade nessa noite. Ele é fiel em todo tempo, Ele é bom em cada momento, a fidelidade dele dura para todo o sempre. Essa é a natureza de Deus, esse é o Espírito de Deus. E, irmãos, neste momento, Ele não está dormindo. Quando a gente ora, não é que Deus, eu não vou ouvir, eu sei que é bobagem. Não, mas existem situações que quando nós oramos, Deus ele vai dizer não, porque Ele sabe que aquilo não é uma boa causa para nós. E a gente tem que agradecer, irmãos, quando Deus fala não. Porque se Ele fecha uma porta, entenda uma coisa, Ele quer que permaneça fechada aquela porta. Mas quando Ele abre, irmãos, quando Ele abre uma porta, quando Ele abre uma oportunidade, quando Ele derrama as suas bênçãos sobre o seu povo, nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. E o versículo 14 que nós lemos diz: será que o Senhor nos abandonou? Será que se esqueceu de nós? E quem nunca aqui, né, irmãos, fez essa pergunta para Deus: será que Deus me abandonou? Será que se esqueceu de mim? Olha o versículo 15: pode a mãe se esquecer do seu filho, que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz, mesmo que isso fosse possível? Não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Deus. Eu quem? Deus não me esqueceria de vocês. Não sou eu, irmãos, esqueça. Sabe? Não me enxergue aqui, porque é Deus quem está falando isso. Eu não me esquecerei de vocês. Olha só o que diz o versículo 16. Vejam, escrevi o nome de cada um de vocês na palma das minhas mãos. Irmãos, Ele escreveu o nome de cada um aqui nas palmas das mãos. Cada pedido, cada oração sobe às narinas do Senhor, e Ele inclina o seu rosto, e como eu disse, seja para dizer um sim, amém, mas quando for um não, agradeça a Deus dizendo obrigado, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Nem só de sim a gente pode viver, mas o não também é proteção, é amor e é cuidado para as nossas vidas. Ele é fiel em todo o tempo. Quantos creem? Ele é fiel em todo o tempo. Se coloque de pé no seu lugar. Ele é bom, Ele é fiel em todo o tempo. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, fiel, amoroso, não se esquece de nós, te escolheu antes do seu nascimento. Você não veio por acaso, não é, sabe, eu fui um descuido da minha mãe, do meu pai. Não. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia planejado você. Deus já havia te escolhido e Ele cuida de nós. E Deus cumprirá todas as suas promessas na vida do crente. E terá respostas, mesmo que isso interfira em todos os nossos problemas. O ponto que nós precisamos entender é que Ele cuida de nós. Mas, irmãos, independente da situação, Ele é fiel. Está com dinheiro no bolso? Amém, Ele é fiel. Está sem dinheiro, irmãos? Ele é fiel. Está passando uma crise financeira que não vê uma
saída, Ele é fiel. Tá tudo bem lá na tua casa, amém, Ele continua sendo fiel. A sua família está um caos, coloque nas mãos de Deus, Ele é fiel. Mas se está tudo bem, continue a louvar, porque Ele é fiel. É fiel em todo o tempo, irmãos. Ele não é fiel apenas aqui no culto, nessa noite, mas Ele é fiel quando termina esse culto. A fidelidade dele te acompanha até a sua casa. Amanhã, quando você sair para trabalhar, sair para estudar, fazer qualquer coisa, a fidelidade dele está na sua vida. E nessa noite, nós vamos fortalecer e afirmar essa fidelidade através dessa canção. Que essa canção seja a tua oração nesse momento. E nesse momento você não vai pedir nada. Você não vai você só vai agradecer. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és bom em todo tempo. Feche os teus olhos. Faça essa oração. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Te amo, Deus. Diga para Ele o quanto você o ama. Tua graça nunca falha. A graça dele nunca falha. Todos os dias Nós te amamos. eu estou em tuas mãos.
Diga para Ele, Deus é bom, Deus é fiel. Diga para Ele, a fidelidade dEle dura para sempre. Declare essa promessa na vida do teu irmão. Aleluia. Declare essa promessa na vida dos seus filhos. Declare essa promessa na tua família. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saia com essa certeza no teu coração. Deus não esquece dos seus filhos. Não importa a situação, meu irmão, Ele não se esquece dos seus. Como eu disse, se você é filho, fique tranquilo, fique em paz. Ele está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Neste momento, você que está perto aí da sua família, vamos reunir as famílias, amém? Vamos declarar essa verdade para os nossos filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, você que está perto aí da sua família, chega junto dela aí. Se você está sozinho, coloque a mão no seu coração, pense naquele ente, naquela família, naquele parente que não pôde estar aqui com você ou que não está aqui com você, e neste momento, peça e interceda pela sua família. A sua família é o seu bem mais precioso. E Deus ama a família. Deus nos criou para sermos um ser relacionável. Porque se fôssemos para nós viver de uma forma isolada, Deus não tinha criado uma companheira para Adão e dito para ele, né, multipliquem, frutifiquem, não. Mas Ele criou uma auxiliadora. Então Deus ama a família. O projeto de Deus é a família. Assim como Noé, a mensagem de Noé, você lembra da história de Noé? Pregou para o mundo inteiro. Ninguém ouviu ele. Mas as pessoas mais importantes que ele precisava que ouvissem, ouviram a sua palavra, que foi a sua família. E a sua família entrou na arca e eles foram salvos. Que a tua família seja a tua prioridade. Pregue para o mundo, claro, mas principalmente para as da sua casa. Amém? Chega junto aí da sua família. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada família que está aqui na tua casa, sendo representada nessa noite, Senhor.
E nós declaramos isso que acabamos de ouvir nessa noite, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que Tu és fiel, que Tu és bom em todo o tempo, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada um de nós. Protege, blinda cada família, ó Pai, aqui nessa noite, contra as ciladas de Satanás. E que possamos ser uma família unidas debaixo da Tua presença. E que possamos dizer, assim como Josué disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. E nós declaramos e apresentamos a Ti, a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço, dê um beijo na sua família aí, amém? Amém. Graças a Deus. Quantos estão felizes com o nosso Pai aí? Amém? Como é bom iniciarmos a nossa semana na presença de Deus. Amém? Como é bom começarmos, a nossa semana com o pé direito na casa de Deus. E lembre que essa palavra continue sendo ministrada no teu coração durante a semana. Quando aparecer algo na tua frente que parece impossível, que venha a te desanimar, lembre, Ele é fiel em todo o tempo. Ele cuida de você, te chama pelo nome, escreveu o seu nome na palma das mãos dEle. Ele conhece os seus filhos. Amém? E nesse momento, nós vamos voltar para a nossa casa, abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Lembrando mais uma vez os nossos cultos durante a semana, terça às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, domingo às 9 da manhã e às 19 horas da noite. Reforçando mais uma vez, o nosso pastor, a pastora estão em Arapoti, fazendo ali o projeto, a campanha do projeto de vida. Logo mais à noite já estão retornando, ore por eles, para que o Senhor os guarde na volta. O pastor Valdeci, pastora Fabiane também. Amém? Você vai voltar para casa abençoado, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de passarmos tempo na casa dEle. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Te agradecemos, Pai, por todos os momentos que passamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, ó Pai, pelos Teus filhos que vieram aqui nessa noite. Que a Tua palavra, Pai, seja semeada no coração de cada um deles e gere frutos, não só neles, mas em toda a sua casa, em toda a sua família. Agora, leva-nos aos nossos lares, em paz, em segurança, debaixo da Tua proteção. Livra a cada um de todo prejuízo, de todo imprevisto, de todo mal. É o que nós te pedimos nessa noite. Que o amor de Deus Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus, cumprimente o seu irmão e até o próximo culto. Amém?